E aí, terceirão, boa tarde. Pessoal, resolvi aqui a atividade para quem não pôde estar ao vivo hoje na aula. Eu fiz a correção dessas duas questões da página 73. Inclusive, essa atividade é a atividade que é para vocês postarem a imagem no Edmodo, tá certo? Então, olhem como era simples a resolução dessa questão. Vamos lá. Um cordão de luzes natalina contém 25 lâmpadas de 10 ohms cada uma, né? Associadas em série e é ligada a uma tomada de 110 volts. Calcule a corrente que passa em cada lâmpada. Pessoal, se eu desenhasse aqui uns quadradinhos pequenos, isso aqui, ó, supondo ser as lâmpadas, certo? Suponha que esses quadradinhos aqui sejam as lâmpadas. Só que ele diz que são 25, né? São 25 lâmpadas. Então você ia ter aí no total de 25 lâmpadas, tá certo? O que você tinha que fazer? Primeiro passo que a gente vai fazer, pessoal, se eu fosse querer representar aqui um circuito pra gente, eu poderia fazer um circuito assim, ó. Tá aqui, né? Passa de uma lâmpada para outra, passa de uma lâmpada para outra, passa de uma lâmpada para outra. Aqui seria provavelmente onde ele recebe, né? Aqui onde ele recebe essa tensão. E é um ciclo, né, pessoal? Só supor aqui uma ideia do que poderia ser ou como poderia ser esse circuito aqui para vocês, certo? Suponha que isso aí fosse o circuito, certo? Só que nesse circuito ele tem a primeira lâmpada, né, que é de 10 ohms, a segunda também é 10 ohms, a terceira e também a quarta. E pessoal, assim por diante, até chegar nas 25 lâmpadas, né? Tá certo? Primeira coisa que você ia fazer, na letra A, calcule a resistência equivalente. Calcular a resistência equivalente disso aí, pessoal, é só você pegar resistência equivalente, é só você somar todas. Bem simples, somar todas. Certo? Então você ia fazer isso aqui, ó. Quem é a primeira? Quem é a primeira não, né? Todas são 10. Então, como se trata de 25 unidades, então seria 25 vezes 10, tá certo? E 25 vezes 10 é 250 ohms, tá ok? 250 ohms. Essa seria a resposta da letra A, tá bom? 250 ohms. Simples, né? Por que eu multipliquei por 25? Porque são 25 unidades, tá certo? Aí, na continuação, nós temos o seguinte. Letra B. Discuta o que acontecerá caso a terceira lâmpada se queime. Pronto, muito bem. Ó, pessoal, um circuito sério ele é muito simples. Veja só. Se caso, supondo que a corrente ela flua nessa direção, ó, nessa linha vermelha que eu estou passando, tá certo? Isso é a corrente, tá certo? A intensidade de corrente. Ela passa em todas, tá certo, pessoal? Até fazer o ciclo aqui, ó, e voltar novamente, tá certo? Isso que a corrente faz. Se por acaso ele está dizendo que é a terceira lâmpada, né? Se por acaso essa terceira lâmpada aqui ou qualquer uma delas queimasse, o
que ia acontecer, pessoal? Veja como é fácil você interpretar. Se caso essa terceira lâmpada aqui queimasse, aconteceria isso aqui, ó. Entendeu? Rompe a passagem de corrente. O circuito sério ele não é tão usado em residências por isso, porque se faltar um, os outros se apagam, ou seja, um depende do outro, tá certo? Então, discuta o que acontecerá caso a terceira lâmpada se queime. Aí você só escreve aí. Caso a terceira lâmpada cessaria, né, a corrente, no caso a corrente, né, que eu estou falando é do I, a corrente seria cortada, tá certo? Corrente seria cortada. Tudo aí ia se apagar, tá certo? Tudo ia se apagar. Então, circuito sério, se um falhar, os outros saem em cadeia, tá bom? Já eu mostro um videozinho bem pequenininho para vocês verem isso aí na realidade, tá bom? Letra C. Letra C. Sem fazer contas, digo que acontecerá com a corrente que percorre o cordão, caso sejam adicionadas a ele outras 25 lâmpadas. Pessoal, eu tentei explicar hoje para os meninos o que seria uma grandeza direta e uma grandeza inversa, tá certo? Então é interessante que vocês tentem interpretar isso aqui. Eu vou tentar desenhar aqui para vocês, não fica muito bonito, mas o que eu espero é que vocês interpretem a dedução, tá bom? Então é o seguinte, ó. Veja só, como é a fórmula de corrente? Para mim calcular corrente, ela vem lá da lei de Ohms, é U sobre R. A corrente é U sobre R. Você tem que interpretar uma coisa muito boa, muito interessante, pessoal, para você poder trabalhar com algumas coisas que caem em vestibular, às vezes em Enem, dentro de física e também de matemática. O que é uma grandeza direta? O que é uma grandeza direta e o que é uma grandeza inversa dentro de uma fórmula, certo? Eu acredito que você sabe o que é pegando na regra de 3 simples ou na regra de 3 composta, mas dentro de uma questão talvez você não consiga interpretar. Então veja só, se a pergunta, primeira coisa que você tem que analisar, a pergunta, analisar não, é verificar. A pergunta é em relação à corrente, tá certo? Se a pergunta é em relação à corrente, pessoal, então é o seguinte, se você relacionar corrente e tensão, a tensão, pessoal, está em cima, ou seja, ela está no numerador. Então, a relação entre tensão e corrente seria uma relação de multiplicação, ou seja, nesse caso, nós teríamos nessa relação, você teria uma grandeza direta, tá certo? Você vai ter, nesse caso, uma grandeza direta. Mas se você, por acaso, tiver o contrário, você tiver isso aqui, ó, você tiver I igual a U sobre R, ó, I igual a U sobre R. Eu vou descer mais um pouquinho aqui, porque eu não sei se quando aparecer o meu rosto aí para vocês, se vai dar para vocês verem. Então vou estar bem aqui, ó. Quando você relacionar o I sobre R novamente, se você, a pergunta, se lembra, a pergunta ela está baseada, preste bem atenção nisso, pessoal, ela está baseada em cima disso e isso. Agora, ó, eu estou relacionando
I e R. Ou seja, o I e o R, pessoal, tem uma relação inversa. Você pode estar dizendo, porque está em cima e porque o outro está embaixo. Pode. Se você quiser pensar assim, pode. Tá certo? Aqui, um está em cima e outro está em cima. Pode pensar. Tá certo? Pode pensar assim que você não vai errar. Tá certo? Então, quando um está no mesmo local que o outro, pode ser uma maneira melhor da gente entender, é uma relação direta. E se um está em cima e o outro embaixo, é uma relação inversa. Aí, homem, pelo amor de Deus, o que é isso? O que tu quer dizer com isso? Simples. Quando eles estão em uma relação direta, se um crescer, o outro também vai crescer. Se um diminuir, o outro também vai na mesma jogada. Tá certo? Então, isso é uma grandeza direta. Tá certo? Isso é a resolução básica, pessoal, de uma regra de 3, de uma porcentagem, tá certo? Quando a percentual diminui, o dinheiro lá que você está calculando cai. Quando o percentual aumenta, também aumenta o dinheiro. Isso é uma relação, é uma regra de 3. Mas já nesse contexto, ó, quando eles estão um em cima e outro embaixo, ó, se caso o I aumentar, se o I aumentar, ou diminuir, né? Setinha para baixo, diminuir. Se o I diminuir, o que vai acontecer com o R? Ele vai aumentar. E se caso o I aumentar, o que vai acontecer com o R? Ele vai diminuir. Tá bom? Então, olhe isso agora matematicamente, que é bem interessante. Eu vou desenhar aqui, pessoal, 3 frações. 3 frações. Vou desenhar 3 frações aqui e eu tenho certeza, não pule, assista prestando atenção, pessoal, que isso aqui é muito recorrente e é muito bom para você interpretar. Veja só, o que aconteceria aqui, ó. Eu vou usar números pequenos. Na primeira situação, estou lidando com a situação direta. Então, eu vou dizer, ó, se eu tivesse, por exemplo, aqui a resistência aqui embaixo 2, aumentou ela para 3, e se eu aumentar ela para 4, tá certo? Ó, não estou mexendo com a resistência, né? Perdão, eu fiz o contrário. Só um instante. Aqui tem que ser 2, tudo igual, né? 2 e 2, tá certo? Porque eu estou mexendo com os de cima, a intensidade e a tensão. Veja só o que acontece, ó. Se por acaso eu dissesse no começo a tensão era 2, tá certo? Mas aumentou a tensão, ou seja, de 2 ela pulou para 4, só sugestões, viu? E de 4 ela pulou para 6, subiu proporcionalmente, né, pessoal, de 2 em 2. Se você fizesse esses cálculos aqui, pessoal, o que é que você ia obter, ó? Se você dividisse 2 por 2, vamos tirar isso aqui daqui, ó. Olhe que você vai interpretar bem direitinho, tá certo? Se você dividir, pessoal, 2 por 2, você ia ter como resposta quem? Tá outra cor, que é para vocês verem a mudança. Se você dividir 2 por 2, você tem o que? Tem 1, tranquilo? Se você dividir 4 por 2, você tem quem? 2. E se você dividir 6 por 2, você tem quem? 3. Tá certo? Então, olhe só. A partir do momento, ó, que o U aumentou, a partir do momento que a intensidade de corrente, ó, aumenta, a partir do momento que a intensidade de corrente aumenta, a tensão
perdão, a partir do momento que a tensão aumenta, esses resultados aqui são quem, pessoal? Esses resultados bem aqui são I. Então, a partir do momento que a tensão aumenta, o que acontece com a corrente? A corrente também aumenta. Então, é uma relação direta. Tá certo? Se eu relacionar a fórmula com quem está lá em cima, eu estou falando uma relação direta. Então, um aumenta, o outro aumentou. Agora, se você pensar nessa mesma situação, só que você mantendo, você vai manter a tensão lá em cima, tá bom? Então, você vai ter a tensão 2. Vamos botar ela um pouquinho mais alta, né? Vamos botar 6. Vamos botar ela aqui 6. E vamos botar ela aqui 6, tá bom? Tudo 6. E aqui embaixo, agora como eu estou mexendo com a resistência, nós vamos oscilar a resistência. Por exemplo, a resistência vai ser 1. A resistência agora, sei lá, 2 e 3, tá certo? Crescendo proporcionalmente também. Quem é que fica aqui? Você sabe que o que eu encontrar aqui é o valor de quem? É o valor da corrente. Ó, estou relacionando os dois agora, ó, I e R. Veja como será a inversa agora a minha situação. Se você pegar, vamos colocar aí de verde também a resposta. Se você pegar e dividir 6 por 1, se você dividir 6 por 1 é quanto, pessoal? 6, correto? É a primeira resposta. Se você dividir 6 por 2, é 3. Se você dividir 6 por 3, é 2, tá certo? Eu não sei, pessoal, se você sabe, em uma divisão, isso é um bom lembrete. Quanto menor o denominador, maior o resultado. Se eu botasse aqui 0,2, ia dar um número maior do que todos esses aqui. Então, em uma divisão, pessoal, quanto menor o denominador, maior o resultado. Tá certo? Isso é uma informação interessante. Tá bom? Então, veja o que aconteceu. O que aconteceu a partir do momento em que... O que aconteceu a partir do momento que a resistência aumentou? A resistência, pessoal, aumentou, porque ela foi de 1 para 2 e depois foi de 2 para 3. O que aconteceu quando a resistência foi aumentando? A intensidade de corrente foi diminuindo, entendeu? Inverso. Pessoal, isso aqui é muito interessante você saber interpretar isso aqui, tá certo? Agora sim, agora se eu voltar para cá, nessa questão, sem fazer contas, digo que ocorrerá quando a corrente que percorre o cordão, caso seja adicionado mais 25 lâmpadas. O que eu tinha primeiro era isso aqui, ó. Eu tinha 110, né, que é a corrente, 110, e a resistência equivalente era 250, tá certo? Nova situação. Na nova situação, a voltagem do circuito, ou seja, a DDP continua a mesma. Só que de 250 pula para 500. Por que, Raimundinho, que é 500? Porque no início eram 25 lâmpadas, tá certo? No início eram 25 lâmpadas. E essas 25 lâmpadas te dá 250 ohms. Você sabe que é a soma. Então, se você acrescentar mais 25, 25 mais 25, 50. 50 vezes 10, 500. Tá certo? Então, dessa dedução, você está aqui, ó, ou você está aqui? Você está em uma grandeza direta ou você está em uma grandeza inversa?
você vai perceber, ó, que como eu estou procurando é o I, isso aqui se manteve constante. Se ele se manteve constante, quem sofreu oscilação foi isso aqui, ó. Então, isso daqui em relação a isso, ó, tá em cima e o outro tá embaixo. Então, se esse aqui aumentou, se o que está embaixo aumentou, o que vai acontecer com o que está em cima? Vai diminuir, tá certo? Se lembra, ó, quanto menor o denominador, maior o resultado. Quanto maior o denominador, menor o resultado, ok? Então, sem fazer contas, o que acontecerá com a corrente? Quer dizer, se a corrente, pessoal, o que aconteceu com a corrente? A corrente duplicou. A corrente duplicou, ok? A corrente duplicou. Logo, a resistência, perdão pessoal, desculpa, corrente não, a resistência. Acho que vocês perceberam, né, quando eu escrevi. A resistência duplicou, né? Logo, a corrente cai pela metade. É demorada a explicação? É, mas quando você pegar a explicação e entender, você resolve isso aqui rapidinho, tá certo? Você resolve rápido. É porque a teoria é demorada, mas a resolução, se você sabe a teoria, é rápida, tá bom? Então, ó, grandeza inversa, nós estávamos aí de frente de uma grandeza inversamente proporcional, aonde a resistência aumentou. Se a resistência aumentou, o que é que ela vai fazer com a intensidade? A resistência aumentou, né, para cima, aumentou, a intensidade vai cair, tá certo? Então a resistência duplicou, logo a corrente cai pela metade, beleza? Boa questão, pessoal, essa daqui, questão simples, mas que tem muita teoria. Para frente, para outra. Outra questão. Na outra questão era o seguinte: você tinha isso aqui, ó, 3 lâmpadas de resistências 10, 20 e 30 são ligadas em série a uma tomada que gera uma tensão de 120 volts. Aí tem uma porrada de perguntas, né? Eu sei que eu me lembro que a letra A, ele pede para você desenhar o circuito. Um circuito, pessoal, bora imaginar aqui esse circuito aqui, ó. Imagine que esses amarelinhos aí seja a resistência, tá certo? Então, 1, 2, 3, tá certo? Aí as 3 resistências. As 3 resistências representadas. As 3 resistências aqui representadas. Bora tentar fazer de uma maneira aqui para vocês visualizarem o melhor possível. Aqui, ó. 3 resistências representadas. Aonde? R1. Aonde R1 é quanto? R1 é 10. O R2 é 20, né? R2 é 20. Não tá igual, né? Você não vai ver o igual. O R2 é 20, que R1 igual a 10, o R2 20, o R3 seria seria 30, tá bom? Pronto, essas são as 3 resistências, né? Você sabe que a resistência, ela tem esse símbolozinho aqui, né? Símbolo de ohms. Símbolozinho de ohms. Todos eles têm o símbolozinho de ohms, né? Só para representar para ti aí o circuito.
Isso é um circuito série. Já nós vamos ver um videozinho bacana aí. Vocês verem o circuito apagando por completo, tá certo? Qual é a corrente que alimenta esse circuito? A corrente que alimenta esse circuito é uma corrente de 120, né? Ele diz bem na questão. Então é alimentada por 120 volts, que é a DDP, né? Ou em outras palavras, isso aí é o U, né? Pronto, então isso aqui seria a letra A, tá certo? Letra A. Letra A, tá bom? Tá aí o circuito representado. Circuito em série, tá bom? Letra B. Calcule a resistência equivalente do circuito. Essa talvez fosse a pergunta mais fácil, que é só somar todo mundo, né? Ou seja, a primeira é 10, a segunda é 20 e a terceira é 30. Logo, você ia ter uma resistência igual a 60 ohms, tá certo? Muito boa de resolver a letra B, né? Tá certo? Letra C. Letra C. Calcule a corrente elétrica total que passa pelo circuito. Corrente, pessoal, você que está acompanhando as aulas, você já deve ter percebido que calcular corrente é igual a R. A R não, a U, né? U barra de divisão sobre R. Só que isso aqui, pessoal, são as... Tanto é a tensão total, que é essa aqui, ó, 120, dividido, barra de divisão, pela resistência total. Não é a resistência individual de cada um do circuito. É a resistência equivalente, né? Que se você dividir isso aqui, ia dar 2 amperes. Tá certo? 2 amperes. Letra D. Na letra D, determine a corrente elétrica em cada lâmpada. A corrente elétrica em cada lâmpada. O que é corrente elétrica, pessoal? É o I, é o U, é o R? A corrente é o I. No circuito série, pessoal, é a característica dele. É a corrente ser a mesma em todo o circuito. Então é 2, tá certo? Em circuito série é característica da corrente ser a mesma. Então, em todos esses aqui, ó, é o mesmo. 2 amperes. Tá bom? Letra E. Calcule a tensão. A tensão é o U, né? Para mim calcular essa tensão, pessoal, você ia utilizar a lei de Ohms 3 vezes. Que é R vezes I, né? Nós vamos utilizar esse cálculo aqui 3 vezes. Por que 3 vezes? Porque são 3 resistências, tá certo? Porque são 3 resistências. Se fosse mais, você ia colocar a quantidade que tem. Mas como assim? Se fosse 2, você ia colocar 2 vezes dessa forma. Se fosse 4, você ia colocar 4 vezes, tá certo? Mas é fácil também a resolução. Se você já tiver aprendido direitinho, você pode perceber que você não precisaria nem usar essa forma, né? Você poderia fazer direto. Então, a primeira, ó, U seria igual. Quem é a resistência? Agora, não é a resistência equivalente, é a resistência individual aqui, ó. Você vai pegar a primeira resistência, que é 10, vezes 2, certo? 10 vezes 2. Segunda, você vai pegar a segunda resistência, 20. Segunda resistência é 20. Vezes 2, porque a corrente não muda. A corrente não muda. A corrente é sempre a mesma. E a terceira, U igual. Resistência seria 30, né? 30 vezes 2, tá certo? Veja que aqui mudou, né? Os R's, porque é cada um aqui do sistema, mas a corrente, que é o I, é o mesmo.
Então você ia ter isso aqui. Você ia ficar com isso aqui, ó. U igual 10 vezes 2 seria 20 volts. Primeira. Segunda. U igual a 20 vezes 2, que é 40 volts. E a terceira, U 30 vezes 2, que seria 60 volts. Tá bom? Veja que isso aqui, pessoal, esses números aqui representados é a tensão, né, que passa em todo o circuito, ó. Aqui no primeiro passa 20, aqui no segundo passa 40 e aqui no terceiro passa 60. Quem tem maior resistência, consequentemente também tem maior tensão. Quem tem menor resistência também tem menor tensão, né? Tem menor diferença de... Mas, ó, a total é 120, né? Se você somar 20, 40 e 60, fecha 120, tá certo? Então, em um circuito série, a corrente é a mesma em todas as resistências. Circuito série, a corrente é a mesma. Em um circuito série, a DDP, a tensão, é distribuída em cada resistência. Que é isso, pessoal, uma das causas também, uma das segundas causas da dificuldade aí do circuito série, né? Tá certo? Para residenciais, ele tem as suas utilidades, mas não no circuito residencial, tá bom? E por último, a letra F. Letra E e a letra F. Letra F. Até foi o T aqui, não. F. Caso uma das lâmpadas seja retirada, o que ocorrerá com a corrente do circuito? Pessoal, eu vou mostrar para vocês isso aqui em um vídeo, tá certo? Eu vou mostrar para vocês isso aqui em um vídeo. Deixa eu ver se ele não demora muito, se ele abre logo. Pode ser que ele abra logo, né? Não vou nem pausar o vídeo aqui. Vou colocar aqui no YouTube para vocês uma demonstração. Lá na escola, pessoal, a gente tem tudo isso aí feito. No ano passado eu desenvolvi esses materiais todinhos, mas infelizmente a gente, devido à situação que nós estamos todos em casa, né, pessoal? Mas eu tenho esse material lá. Vamos aguardar, vamos conversando aqui, que dá para abrir e mostrar a vocês, tá certo? Desligar aqui esse bicho aqui, que pode ser até que ele fique mais rápido um pouco. Ó, vou colocar aqui, ó, demonstração, já que ele pega aí, já que ele aparece, ele fica bem lentão mesmo. Demonstração circuito série. Demonstração circuito série. É porque devido eu estar usando um gravador de tela, aí o computador não é lá essas coisas. Aí dá certo. Vamos lá, não nem desligar não, deixa ele aí. Pronto, demonstração de circuito série. Vou ver se esse aqui, vamos pegar aqui um menor, um que tenha poucos minutos, né, pessoal? Vamos lá, vamos ver, deixa ele abrir aí devagarzinho, que dá certo. Opa, esse aqui é só o filé, ó. Ele é só 58 segundos, dá só a conta pra nós aí, ó. O YouTube agora só ri de anúncio. Anúncio demais. Demonstração de circuito série. É lá pequeno, pessoal, era 10 minutos.
Mas ele abre aí, pessoal. Aos poucos vamos vendo aí. Aí. Vamos passando aqui para nós chegar lá, pessoal. Quero que vocês vejam na prática aí só o... Aí, ó. Estão vendo aí? Ó, não sei se estava dando interferência, pessoal, por isso que eu tirei o áudio. Tá certo? Ó, em série, né, pessoal? Ó, um atrás do outro, ó. Tá vendo a ligação? Vai um atrás do outro, ó. Ele vai dando os exemplos. Certo? Na falta de um, o outro vai automaticamente ser prejudicado, tá certo? Vamos esperar um momento aqui certo, onde ele vai interromper a corrente, né? Passando aqui pra gente, ó, ele medindo aí, pessoal, no amperímetro ele medindo a tensão, ó, tensão elétrica, né? A DDP, ó, medindo aí a DDP em cada um deles. Ó, vendo, ó? Estão todas ligadas, né? Na hora que ele perde uma, ó, as outras danificam, né? Você vê, ó, que a intensidade da primeira lâmpada é de quem está mais próximo da qual é quem tem maior, né, pessoal? Quem tem maior tensão aí vai dar o maior brilho, né? Porque vai ter maior potência, se lembre, né? Aonde eu tiver maior resistência, também vai ser a maior potência, tá certo? Ok. Ó, as três ligadas, pessoal, como já cai, ó. Estão vendo? Perceberam a diferença? Na hora que ele liga as três, a intensidade, ou seja, a potência cai, né? Por que a potência cai? Porque a voltagem diminui, né? A voltagem vai diminuindo. Esperar aí ele tirar um. Se ele tirar, pessoal, se ele desenrosquear essa lâmpada em um momento aí, o que vai acontecer? Ó, estão vendo ele fazendo a comparação da voltagem? Você pode voltar o vídeo aí na hora que você estiver assistindo, né? A voltagem, cada um é diferente, mas a soma vai dar a voltagem total do circuito, né? A DDP, tá certo? Guardando aí ele fazer a demonstração de tirar uma lâmpada para apagar todas, é porque aí ele tá apagando normalmente, pessoal. Deixa eu ver aqui, sei lá, pro final ele não conseguiria fazer isso. Enfim, pessoal, senão o vídeo vai ficar muito grande, mas vocês entenderam. Se caso, ó, uma dessas lâmpadas aqui, pessoal, queimar, todas apagam. Aqui é porque ele apagou intencionalmente, tá certo? Tá bom? Então espero aí que vocês tenham entendido, pessoal. Até amanhã, tá certo? Amanhã a gente responde as questões da US que a gente ficou de responder, tá certo?